O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Em Assembleia Geral da OMS, China promete fundos e Estados Unidos criticam entidade. Aqui a gente vai falar brevemente mais a questão política, né? A questão de saúde pública, a gente tem falado, né, no programa com o Átila toda semana, então não tem nem muito o que a gente adicionar. Aqui a gente vai se ater mais à parte política, que é o seguinte: na segunda-feira a gente teve a abertura da Assembleia da Organização Mundial da Saúde desse ano, né? Normalmente ela é feita presencialmente, porém esse ano, por razões óbvias, ela acabou sendo feita à distância por videoconferência, tá? Então, essa assembleia ela acabou sendo palco, né? Talvez o palco principal de mais destaque, né? Para essa disputa entre Estados Unidos e China, que é uma disputa, como a gente acompanha há anos, né? Econômica, política, tecnológica e, nesse caso, envolve também a imagem perante o novo coronavírus. Então, o que eu quero dizer com imagem? De um lado, o Xi Jinping falando, né, na abertura, olha, a China tem a aprender com o novo coronavírus. Ele não foi explícito no sentido de, olha, cometemos erros, né, alguma coisa assim. O que ele falou foi que a China tem a aprender, né? Ele disse que a China vai aceitar, né, investigações, né, que vai participar, vai conduzir investigações sobre a origem da pandemia. E também anunciou que, olha, né, enquanto não fez a comparação explícita, né, mas fica muito claro, né, os Estados Unidos recentemente cortou, né, o seu financiamento à OMS em mais ou menos 440 milhões de dólares por ano. E aí o Xi Jinping foi lá e falou, olha, então a gente vai fornecer aqui 2 bilhões pelos próximos 2 anos, ou seja, a gente vai dobrar o que os Estados Unidos cortou. Os Estados Unidos cortou 440 milhões para 1 ano, a gente vai fornecer 2 bilhões para 2 anos. Né? Então, disse que a conduta perante o vírus deve ser analisada, né? Enfim. Então, assim, ele foi lá e fez um discurso fora do comportamento defensivo que a gente viu no governo chinês e que a gente viu especialmente nos diplomatas e nos jornais chineses, né, de que qualquer crítica era recebida com defensiva, como um ataque ao povo chinês, denunciando muitas vezes casos de racismo que algumas vezes ocorreram e em algumas outras vezes servia de cortina de fumaça pelo governo chinês. Isso é importante, acho, da gente colocar. Então o que o Xi Jinping falou, olha, né, temos o que aprender, vamos avaliar tudo depois que passar, temos que cooperar, está aqui a grana, né? Então foi lá e fez um discurso bastante aproximador, digamos assim. Do outro lado, o Donald Trump, ele negou o convite a falar na Assembleia, tá? A OMS estendeu o mesmo convite, né, aos 2 líderes, né? Então o Trump negou, recusou, disse que não tinha intenção, e aí o Donald Trump, ele soltou uma carta na segunda noite dizendo que pode retirar definitivamente os Estados Unidos da OMS,
dizendo que são necessários, dando um ultimato, né, de 30 dias para a OMS fazer reformas significativas. Disse que a OMS fez um trabalho muito triste em relação à pandemia. Disse que as ligações entre o diretor-geral da OMS, né, o Tedros, da Etiópia, e a China abrem margem para interferência política chinesa na OMS. Criticou a ausência de Taiwan na Assembleia. Ele aproveitou e aí deu uma alfinetada, dizendo que o sucesso de Taiwan lidar com a pandemia mostra como democracias vibrantes são melhores do que regimes autoritários. Disse que a China também agiu de forma muito negligente, o que custou muitas vidas e custou muito a economia mundial. Ou seja, né, as duas posturas só ficam muito faltou claras. Falar do vírus chinês, né? Ele só não usou o termo vírus chinês. E aí, essa mudança, né, essas diferentes posturas ficam muito claras. De um lado, a China, né, tentando melhorar a sua imagem, tentando aproximar-se, né, ali da própria governança da OMS, de uma eventual missão e tudo mais. E do outro lado, os Estados Unidos falando, olha, a China agiu mal, a culpa é da China. Então, é uma disputa, especialmente, né, usando aquele termo que se tornou muito célebre por conta de documentários, né, é uma disputa pelos corações e mentes das pessoas envolvidas, né, de ver a China ou como um país que quer colaborar, um país que né, está aberto, ou a China como uma culpada, como o país negligente. Tá? Então, essa diferença fica muito clara logo nessa abertura. Junto com isso, tá, com essa questão das relações entre os países, essa semana o governo, né, de Taiwan, da Tsai Ing-wen, tomou posse. Né? A gente falou das eleições, quando elas, né, foi no final do ano passado, salvo engano, e o novo governo não tomou posse. Na verdade, ela tomou posse de novo, né? Ela foi reeleita. E aí, o Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, o Sesc Pompeo, enviou uma mensagem, né, parabenizando ela, né, por sua coragem e por sua visão em liderar a vibrante democracia de Taiwan como uma inspiração para a região e para o mundo. Tá? E essa foi a primeira mensagem de um secretário de Estado dos Estados Unidos para a posse de um presidente, ou no caso uma presidente, em Taiwan. Tá? Lembrando que para a China, né, a gente já explicou aqui algumas vezes a política de duas Chinas, mas resumindo, né, para a China, Taiwan é uma província rebelde, não é um país, é uma província que faz parte da China. E o governo de Pequim... Nosso ouvinte já deve estar careca de saber também disso. Mas a gente sempre reexplica, porque sempre tem ouvintes novos, sempre tem um vestibulando aqui que, putz, meu Deus, preciso estudar, me recomendaram esse negócio aqui, vou começar a ouvir esse negócio. E aí o governo de Pequim disse que essa ação prejudicou severamente a paz e a estabilidade na região e que ela tinha fortes objeções, né, fortes indignações em relação à mensagem. Tá? Então, o próprio discurso de posse da Tsai Ing-wen foi também rebatido, né, pelo governo de Pequim, dizendo que ela é uma ativista separatista. Né? Então, assim, né, lembrando, Taiwan, na prática, né, de fato, é um país independente, mas
pelo direito, é parte da China, pelo menos para os países que reconhecem o governo de Pequim, como é o caso dos Estados Unidos e é o caso do Brasil. Então, também teve esse elemento e Taiwan vai se tornar cada vez mais importante. E aí eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui alguns meses atrás. Eu não vou duvidar se em algum momento, né, começarem a subir umas hashtags no Twitter pedindo que o Brasil troque de representação na China, dizendo que o Brasil devia romper com o Pequim e formalizar relações com Taiwan, alguma coisa assim. Tá? Então, resumidamente, né, as questões foram essas, entre China e Estados Unidos, na OMS. E aí, junto com isso, teve na OMS, né, a proposta que foi inicialmente, né, elaborada pela União Europeia, mas que foi copatrocinada e a principal articuladora, a Austrália, de que a OMS crie, né, faça uma reforma, né, do seu sistema de pandemia e crie uma missão para investigar, né, a resposta e a origem da pandemia. Essa resolução, ela não cita especificamente a China, nem Wuhan. Isso é importante de colocar. Eles tentam manter ali um linguajar técnico, tá? Então, por exemplo, em vez de falar, olha, tem que ver aí o vírus chinês, alguma coisa assim, vão colocar que precisa investigar a fonte zoonótica do vírus e a via de introdução à população humana, inclusive o possível papel dos hospedeiros intermediários, com esforços como missões de campo científicas e colaborativas. Tá? Esse foi inicialmente, inclusive, um dos motivos que os Estados Unidos não foi muito enfático em relação a essa resolução, porque queriam que ela falasse explicitamente da China e de Wuhan. E hoje, Felipe, o almirante Brett Giroir, que é o secretário assistente do Departamento de Saúde e Serviços Humanitários dos Estados Unidos, enviou uma carta à OMS dizendo, né, que precisa começar imediatamente as preparações para uma investigação independente em relação ao vírus. E aí, meu caro Matias, entram duas questões, né, dois problemas, digamos assim. Uma delas é o timing, né, que é a China disse que, olha, não, a gente tem que investigar, tem que ir a fundo, mas depois que a pandemia passar. É aquela coisa que, né, não tem como investigar a origem do incêndio enquanto a casa está pegando fogo. Os outros países, né, querem assim que possível, como você mencionou agora, o linguajar utilizado. Olha, tem que começar a investigar para ontem. A segunda questão, que aí é uma das mais curiosas, é uma das mais delicadas, como a gente menciona às vezes, é o seguinte: não existe a ONU ou a OMS ou a Unesco. Tá? São agências cujos mandatos vêm dos Estados-membros. Então, não tem como a OMS, por exemplo, ela violar o seu mandato dos Estados-membros ou violar a soberania de um país. Um exemplo que a gente já usou antes e que acho que fica muito didático é que, em 2004, a Agência Internacional de Energia Atômica queria inspecionar as centrífugas de enriquecimento de urânio brasileiras em Aramar, né, as instalações da Marinha de Aramar, que fica ali perto de Sorocaba. O governo brasileiro falou, olha, a gente é signatário da IEA, a gente, né, pode passar pelas inspeções, só que a gente não aceitou, não acordou nada em relação a essa inspeção específica. Então, teve que rolar uma negociação até uma autorização do governo brasileiro para que os inspetores da IEA pudessem ir até Aramar.
olha, isso aqui é o que vocês vão poder ver, isso aqui é o que vocês não vão poder ver, isso aqui, a gente vai entregar esse relatório aqui, assim, assado, tudo mais. Não foi que a IEA chegou no aeroporto de Guarulhos falando, então, dá a chave aí que a gente vai entrar em Aramari, vai ver o que a gente quiser, vai tirar foto do que a gente quiser. Não tem como a OMS entrar na China, no Brasil, nos Estados Unidos, uma missão da OMS, falando, olha, a gente vai inspecionar aqui o que a gente quiser, a gente vai fazer o que a gente quiser, a gente vai tirar foto do jeito que a gente quiser e tudo mais. Não tem como. Então, para você criar essa missão da Covid-19, que é uma situação extremamente excepcional, né, a primeira pandemia, né, em 100 anos praticamente, né, a gente teve os episódios da SARS e tudo mais, mas que não tiveram o mesmo alcance, você teria que criar uma missão muito robusta, com muita autoridade. E aí tem que ver, primeiro, se a China vai aceitar e também se os Estados Unidos vai apoiar, porque entra uma contradição ideológica, uma questão ideológica, que é o governo do Donald Trump é um dos governos que bate na tecla do que eles chamam de globalismo, que seria justamente esse poder de organizações internacionais de, eventualmente, segundo eles, interferirem na soberania dos países, de interferirem em assuntos internos. Então, você criar uma missão do OMS com muita autoridade, uma missão muito parruda, né, é algo que contradiz, inclusive, ideologicamente, o próprio governo dos Estados Unidos, porque isso criaria, possivelmente, pelo menos dentro da OMS, um precedente. De, olha, teve a missão para investigar o Wuhan, mas teve lá um vazamento, né? O Átila já contou algumas histórias aqui pra gente, né? Então vazou lá a varíola num laboratório nos Estados Unidos. Então agora é a vez do OMS ir lá e ver o que rolou. Um exemplo muito claro disso foi que na carta do Donald Trump, ele comenta que numa das missões do OMS que foi até o Wuhan, as autoridades chinesas não autorizaram a entrada de 2 especialistas dos Estados Unidos no laboratório. Eles falaram, olha, entra todo mundo, menos esses 2, porque esses 2 são dos Estados Unidos. Então mostra bem isso que eu estou querendo dizer. Você tem a missão da OMS, você tem lá um mandato, mas os países continuam soberanos. Tá? Apesar do que essas críticas, né, desse suposto globalismo possam dizer em relação a isso. Então a China virou e falou assim, olha, esses caras não entram, porque eles são dos Estados Unidos, eu não vou deixar. Assim como, se fosse a situação contrária, possivelmente possivelmente eu não sei, mas o governo dos Estados Unidos teria autoridade para falar, olha, os chineses aqui não vão entrar. Ou então, esse cara aqui, ele é russo, não vai entrar. Ou então, esse cara, esse aqui é um médico cubano, não vai entrar. Alguma coisa do tipo. Então, também tem esse debate ideológico, esse debate sobre você criar uma missão que tenha muita autoridade, que tenha um mandato muito grande, pode, né, não necessariamente, primeiro, ser aceito pela China, e segundo, não necessariamente receber o apoio dos Estados Unidos, né, que são os 2 principais atores envolvidos. Então, é algo a ficar de olho, porque todo mundo vai falar que quer criar uma missão que investigue a origem da pandemia. Ninguém vai falar que não. Ninguém vai falar, não, sou contra investigar a origem da morte de centenas de milhares de pessoas, né? Dezenas de milhares de pessoas nesse momento. Né? Não sou contra. Ninguém vai falar isso. Só que como isso vai ser criado é diferente. Né? Como isso vai acontecer é diferente. É que nem... vamos pegar aqui uma referência bem boba, bem bobinha, né, de cultura pop dos nossos ouvintes. É que nem quando você está assistindo um episódio de Law and Order, e a pessoa vira e fala, não, quero que investigue a morte do meu filho, quero que peguem ele. E aí a Mariska Hargitay vira e fala, tá bom, então vamos periciar o seu celular também. Aí vira, não, quero que investigue, mas não pode, sem periciar o meu... Ou então, a gente pode entrar na sua casa para coletar provas? Não vai entrar, sem mandato não entra na minha casa. Né? Então, como eu disse, é uma referência intencionalmente boba, tá? Intencionalmente para ficar... É para ilustrar, Felipe, é didática. Exatamente, é para ilustrar. Todo mundo vai dizer que é a favor de investigar. Agora, quando você for estabelecer o mandato dessa investigação, todo mundo vai começar ali a querer botar uns panos ali, todo mundo vai querer cobrir ali os problemas e tal.
Então, é bom também não se deixar levar pelas palavras, pelo idealismo. Mais sobre essa questão, meu caro Matias? Não, sigamos. Tá, então a gente vai rapidamente aqui passar por algumas notícias em relação aos dois países, né, as duas potências aí que citamos. Começando pelos Estados Unidos, né, as últimas 2 semanas ali foram marcadas pelo que foi, por alguns, denunciado como uma interferência do executivo no judiciário, já que o Michael Flynn... Né, que país é mesmo, Felipe? Estados Unidos. Ah, Estados Unidos, tá. O Michael Flynn, né, que foi assessor de segurança nacional do governo Trump, ele se declarou culpado 2 vezes de mentir aos investigadores federais sobre seus contatos com diplomatas russos, e de qualquer jeito ele teve, né, as acusações contra eles, né, retiradas pelo William Barr, o chefe do Departamento de Justiça, né, o secretário de Justiça. E também, nesse sentido, teve a denúncia do que foi chamado de Obamagate, Barack's back, de que o governo Obama teria ordenado uma investigação sobre a campanha do Trump, tá? E o FBI, né, que foi envolvido, disse que estava cumprindo a sua missão de verificar a segurança nacional e ver se a campanha do Trump tinha os tais laços com os russos, né? A Russian collusion. Né? Então, de qualquer maneira... E curioso foi a cronologia dos fatos, né? Porque justamente na sexta-feira passada, o Obama veio a público, né, criticar tanto essa questão envolvendo o Michael Flynn e também a reação tardia do governo Trump no combate à pandemia. E depois, no final de semana, foi se arquitetando aí o que foi chamado do Obamagate, né? Que inclusive esse termo foi cunhado principalmente no Twitter, com bastante ênfase pelo próprio Trump, né? Que nas últimas semanas também apareceu em vídeos como se fosse o Yoda e o personagem do Bill Pullman em Independence Day, que também, por coincidência, é o presidente, né? Exatamente. E umas montagens ali botando o rosto dele e tal. E daí o Jim Carrey apareceu também e falou: Obamagate, your mamagate. O Jim Carrey que é maluco. Né? Ele anda meio, né, sim. E a canadense, mas se envolveu aí. E aí também nesse sentido, na quarta-feira, né, quando eu digo nesse sentido aí de investigações, de mutretas, de acusações e tal, na quarta-feira o Comitê de Segurança Interna do Senado autorizou, né, uma investigação exigindo depoimentos e documentos da Blue Star Strategies, né, que é uma empresa de Washington que representa desde 2015 a Burisma Holdings, que é a empresa ucraniana para a qual trabalhou Hunter Biden, o filho do Joe Biden. E aí veio a público uma gravação de uma conversa entre o Joe Biden e o ex-presidente ucraniano Poroshenko, em que o Joe Biden teria dito que, olha, né, se você trocar lá o procurador, lembra lá da treta do procurador na Ucrânia? Né? Se você trocar o procurador aí que está investigando meu filho, eu vou aí te mandar, né, $1 milhão, né? Vou aí liberar, né, mandar uma grana aí para você e tal. Aí o Poroshenko soltou uma nota dizendo que isso foi uma obra da quinta coluna do Kremlin, né, dizendo que é mais uma interferência da Rússia na política ucraniana e que o áudio era fabricado e a campanha um representante da campanha do Biden disse ao Washington Post que o áudio era editado e que, mesmo a versão editada, não tinha nada comprometedor, tá? Mas que o áudio era completamente editado
para insinuar esse suborno. E um detalhe, meu caro Matias, quando eu falei 1 milhão, na verdade é 1 bilhão, tá? Desculpem, eu diminuí aqui a cifra por engano. Então, era 1 bilhão. Então, assim, aí você tem o áudio que o Joe Biden teria falado, ou você troca o procurador, ou então eu vou segurar 1 bilhão aqui para vocês. Aí o Poroshenko falou, isso aí é coisa da Rússia querendo aprontar pra gente. O Joe Biden falou, esse áudio aí tá editado, não tem nada a ver. Então, de qualquer maneira, o Senado dos Estados Unidos autorizou a abertura de investigações. Tá? Falando em Rússia, falando nos Estados Unidos, o governo Trump anunciou que vai sair do acordo de céu abertos, né, o Open Skies, que é basicamente um acordo que envolve, né, todos os países da OTAN e antigos países do Pacto de Varsóvia, em que os países podem realizar voos de coleta de inteligência, uns sobre o espaço aéreo dos outros, desde que com aviso de pelo menos 72 horas e o uso ali de equipamentos específicos, né, equipamentos, sensores, radares e tudo mais específicos. O Trump está saindo desse acordo, né, supostamente por ser um acordo desproporcional, dizem que a Rússia tem violado o acordo, porque a Rússia não autoriza voos na região de Kaliningrado. O Mike Pompeo, quando denuncia isso, ele não lembra, né, ao público que os Estados Unidos também não autorizam sobrevoos em algumas regiões do Alasca, né, que é a fronteira entre Rússia e Estados Unidos, a principal fronteira. Nesse sentido, os Estados Unidos têm que falar que a Rússia está violando para poder sair do acordo, mas é que nem a situação das armas nucleares de alcance intermediário. Né? Os Estados Unidos estão saindo do acordo porque a China não está atrelada ao acordo. Então, o que os Estados Unidos falam é, a Rússia vai lá e realiza os voos dele de inteligência, né? Voos, entre aspas, espiões, só que autorizados. E eles provavelmente compartilham tudo o que eles acham com a China. E a gente não tem como ver o que está rolando na China, né, legalmente. Né? A gente tem os nossos satélites e tudo mais. Então, é mais um daqueles acordos da Guerra Fria que os Estados Unidos saem para tentar forçar uma negociação, uma renegociação envolvendo a China. O problema é que, nesse caso, os aliados europeus dos Estados Unidos ficam na mão. Por quê? Porque os países da OTAN, especialmente os países pequenos ali, como os países bálticos, a República Tcheca, a Eslováquia, a própria Polônia, eles usam muito esses voos na região da fronteira russa para ver se não está tendo tropas russas, se não está tendo ali uma concentração suspeita, alguma coisa assim, e eles não têm como compensar isso com imagens de satélite, por exemplo, como os Estados Unidos têm. E aí alguns dos ouvintes podem virar e falar, mas eles são aliados, então os Estados Unidos podem simplesmente compartilhar essas informações. E aí eu fui achar um negócio interessante, num artigo escrito pelo coronel reformado da Força Aérea dos Estados Unidos, Dana Struckman, que hoje é professor de geopolítica nos Estados Unidos, e ele foi parte de missões de inspeção de arsenais nucleares, na época da assinatura do START. E ele falou que, por questões legais, é muito mais fácil o governo dos Estados Unidos compartilhar informação obtida por avião do que por satélite. Né? Por satélite é considerada mais sensível. Então, não é que assim, o satélite foi lá, tirou uma foto da base russa, e aí os caras imprimem essa foto, entendeu? Imprime não precisa nem imprimir, né? Vai lá, comprime o arquivo e manda pelo Gmail pro pessoal na Estônia, né? Tipo, em anexo, imagens super secretas da Rússia. Né? Legalmente é mais complicado fazer isso. Por avião rola, em anexo, imagens do voo, né? Beijos. Claro, tô brincando. Mas legalmente é mais complicado. Então isso pode acabar estremecendo as relações entre Estados Unidos e OTAN mais ainda. E finalmente, eu vou falar aqui a marca, porque não é jabá, justamente o contrário, mas a empresa Johnson & Johnson anunciou que vai deixar de vender o seu talco para bebês nos Estados Unidos, porque ela está enfrentando mais de 16 mil processos em relação ao talco, que teria componentes cancerígenos. E por que eu falei o nome da marca? Porque eu estou dando a notícia completa. Porque esse talco para bebê vai continuar sendo vendido aqui.
Então, assim, né, se você costuma comprar talco para bebê, talvez seja o caso de não comprar esse especificamente, ou então talvez seja o caso de processar a Johnson & Johnson, porque aí quando tiver 16 mil processos, eles retiram do mercado aqui também, né? Ou então, né, enfim, não sei, de qualquer maneira. Aí a gente vai rapidinho para a China, né, com algumas notícias. A primeira delas foi que na semana passada, né, no dia 11 de maio, tropas chinesas e tropas indianas trocaram socos e pedradas num posto de fronteira perto do Tibete, tá? Foi ali 5 minutos de trocação sem perder a amizade. Muitos dos nossos ouvintes mandaram o vídeo do coronel chinês pé da vida, né, praguejando até a 20ª geração em chinês, e aí o intérprete, né, passando para o inglês para o oficial indiano, e o intérprete claramente estava botando panos quentes, entendeu? O coronel estava assim, estava xingando a 5ª geração do indiano, e o cara, não, o meu coronel lamenta muito o ocorrido, e ele espera, né, que não aconteça. Você vê se claramente estava... A gente já abordou, novamente citando fronteiras, a trégua do Natal. Essa vai ficar sendo conhecida como a trocação da pandemia. E quem pedir arrego primeiro, o outro lado fica com o Nepal. Tá valendo o Nepal. Brincadeiras à parte, aí a gente vai para o Congresso Nacional, né, do Congresso Nacional do Povo na China, que começou hoje, sexta-feira, dia 22, e teremos aí pelo menos 2 grandes temas em discussão. Né? O primeiro vai ser sobre uma lei de segurança nacional que seria aplicada a Hong Kong. Né? Ou seja, para contornar que o parlamento de Hong Kong não está conseguindo aprovar essa lei, então seria o Congresso em Pequim que eventualmente aprovaria, e o governo dos Estados Unidos já criticou, dizendo que seria o fim da autonomia de Hong Kong, diversos setores oposicionistas em Hong Kong também criticaram, mas vejam, a gente não tem material concreto ainda para debater, porque o Congresso começou hoje. Na verdade, ele já começou na China, né, pelo horário chinês. Mas para a gente ele ainda está rolando, então vamos esperar até o fim para saber, né, o que vai ser votado, como, né, o que vai chegar, né, qual vai ser a conclusão. O outro assunto vai ser a economia, né, por conta da pandemia, tanto que pela primeira vez desde 1990 o Congresso Nacional do Povo não vai trabalhar com uma meta do crescimento do PIB. Tá? Lembrando, no primeiro bimestre, a economia chinesa encolheu 6,8%, tá? E pela primeira vez não vão trabalhar ali com uma meta, né, de crescimento do PIB. Pela primeira vez desde 1990, que é quando eles começaram, né, a usar essa ferramenta de essa medida. Então, né, daqui a 2 semanas a gente provavelmente vai tratar desses 2 assuntos. E além disso, em Hong Kong, semana passada, nós voltamos a ter protestos e tivemos mais de 200 presos, tá? Por conta, né, justamente ali das vésperas do Congresso. E finalmente, relações China-Austrália, né, eu vou ser babaca e vou levantar a plaquinha do Eu Avisei, porque a gente mencionou 2 semanas atrás que, olha, né, China e Austrália estão trocando palavras não muito bonitas, né, tá chamando ali de chiclete na sola do pé e tudo mais, então eu não duvidaríamos ali de que pudesse ter uma sanção comercial, problemas comerciais. Dito e feito, algumas empresas chinesas anunciaram que não vão comprar carne australiana lá, deram uma desculpa técnica. O governo chinês anunciou uma tarifa de 80%, tá, na cevada australiana, tá, ou seja, né, talvez a cerveja na China fique um pouco mais cara, né, não sei. E, finalmente, ontem, tá, saiu ali um relatório, né, meio vazado, mas tá com o cara de ser daquele vazamento de propósito, né? Vamos vazar para ver qual vai ser a reação e tal, de que
as termoelétricas chinesas teriam sido orientadas a não comprar carvão mineral australiano. Tá? Não sei de onde eles comprariam esse carvão mineral, quem vai se beneficiar com isso, além do meio ambiente, é claro, pelo menos, né, supostamente, mas a Austrália exporta muito carvão mineral para a China. Tá? É um dos principais produtos de exportação australiana. Então é importante ficar de olho nisso daí.